pessoal, tudo bom com vocês? Tia Marcelene mais uma vez aqui para a nossa aula, tá certo? Antes de dar início à nossa aula, estamos no mês de junho, um dos melhores meses do ano, né? O ciclo junino, dias de Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Vamos para a nossa oração antes da atividade. Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Abençoai, Senhor, a nossa escola, a nossa família, a nossa professora, os nossos coleguinhas e a nossa semana. Amém. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo junino, tá certo? O ciclo junino é chamado assim porque existem 3 festas importantes. O dia de Santo Antônio, o dia de São João e o dia de São Pedro, tá certo? Santo Antônio no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29, tá certo? Então não esqueça, no São João a gente tem muitas coisas, né? Tem quentão, quadrilha, forró, fogueira, fogos, mas vai uma dica da tia, cuidado com os fogos, tá certo? Estamos na pandemia, não podemos fazer festas nem aglomerações. Mas se estiver em casa, só com a família e soltar os seus fogos, cuidado para não se queimar, tá certo? Agora vamos para a nossa atividade. A gente vai fazer a correção da nossa atividade de ciências, tá bom? Da página 198, que nós falamos sobre doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Aquelas que podem ser passadas pelo contato direto com as pessoas e pelo contato indireto, tá certo? Então vamos lá. Na primeira questão, tem aí, observe a história a seguir. Roberta foi diagnosticada com sarampo, por isso ela ficou de repouso em casa. Após alguns dias, Pedro, o irmão de Roberta, também foi diagnosticado com sarampo e teve de ficar de repouso em casa. Beba um pouco de água, Pedro, pois além do repouso você precisa manter-se hidratado. Primeira questão, qual é a doença de Roberta e de Pedro? Então, sarampo. Número 2. O sarampo é uma doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio do espirro e da tosse. De acordo com a história, quem transmitiu essa doença para Pedro? No caso, como é uma doença que pode passar de uma pessoa para outra, como sua irmã estava doente, então quem transmitiu a doença foi Roberta, né? A irmã de Pedro. 3. De acordo com a história, que cuidados Pedro precisa ter para se curar dessa doença, né? Então, a mãe dele acabou de falar, né? Além de repouso, ele precisa se hidratar. Então, quem tem sarampo não pode sair de casa, não pode ter contato com outras pessoas. Infelizmente, tem com as pessoas que estão em casa porque moram com elas, tá certo? 4. Você conhece outra doença que é transmitida de maneira semelhante ao sarampo? Quais seriam essas doenças? Bom, uma muito famosa que a gente conhece é a gripe, né? É transmitida pelo espirro, pela tosse. O resfriado também e a catapora também, tá certo? São 3 doenças bem parecidas à forma de contágio como a do sarampo, ok? Vamos agora para a página 200. A página 200 tem algumas questões ainda sobre as doenças. Aqui, ó, número 5. Comente sobre a importância da vacinação. A gente falou sobre a vacinação, né? A vacina é um meio dos pais prevenir a doença nas crianças, né? Então, é o primeiro contato que a criança tem. Assim que a gente nasce, a gente toma vacinas para já tentar criar anticorpos que previnam algumas doenças. Tá certo? Então, a vacinação, né? O objetivo é o quê? Prevenir contra as doenças. 6. Que atitude está sendo incentivada no cartaz? Olha aqui o cartaz, olha. Vacinação. Atualize a caderneta. Todo mundo unido fica mais protegido. Aí ele perguntou, que atitude está sendo incentivada nesse cartaz? Está sendo incentivado o quê? Acabou de falar sobre a atualização da caderneta de vacina. Daquele cartãozinho que a tia mostrou
na explicação da aula passada, né? Que os pais olhem se o cartão de vacina está atualizado. Então, o que fala aqui o cartaz é atualizar, né, o seu cartão de vacina, para que não esteja nenhuma dose atrasada, certo? Você está com a vacinação em dia? Então, como eu falei na aula passada, pedi a mamãe para olhar o cartão, para ver se o cartão está com as vacinas em dias, se tem alguma vacina que precisa tomar, tá certo? Agora vamos para a página 201. Tem uma questãozinha, olha. Aqui tem alguns cuidados, olha. Tá vendo, olha? Atitudes que envolvem cuidados com a saúde também são essenciais para prevenir doenças. Aí tem, olha, beber água filtrada ou fervida para evitar bactérias, né? As verminoses. Lavar as mãos com frequência também, que tudo que a gente pega tem mania de levar a mão ao rosto e à boca, né? Então, acaba levando algumas bactérias. Andar calçado, tem gente que ama andar descalço, não é verdade? E cortar as unhas, que acumulam muita sujeira. Nossas unhas são muito sujas, tá certo? Qual dos cuidados acima você costuma praticar no seu dia a dia? Então, olhando esses cuidados, vocês vão escrever, tá bom? Quais deles você costuma fazer? Espero que sejam todos, viu, gente? Espero que sejam todos, tá? A gente tem que beber água fervida ou filtrada. A gente tem que lavar as mãos com frequência, principalmente antes das refeições. Ou se for depois de acabar de brincar, né? Dependendo do que você esteja pegando, lavar as mãos. E agora, então, nessa pandemia, viu, gente? Lavar sempre as mãos com água e sabão. Depois passar um pouquinho de álcool em gel, tá certo? Não esqueçam de jeito nenhum, tá bom? Quanto mais cuidado a gente ter, mais breve a gente vai voltar às nossas atividades, tá certo? Na página 202 também tem uma questãozinha. Olha, você acha que Felipe pode contrair asma de Karina? Vamos ler a conversa. Olá, Karina. O que é isso na sua mão? Olá, Felipe. Eu tenho asma e esse aparelho me ajuda a respirar melhor. Aí ele disse, você acha que Felipe pode contrair asma de Karina? Não, gente. A asma não é uma doença transmissível, não é uma doença contagiosa que passa de uma pessoa para outra, tá certo? Então, pode colocar aqui, ó. A asma é uma doença que causa dificuldade de respirar. Para amenizar seus sintomas, o paciente usa medicamentos que auxiliam na respiração. A asma é considerada uma doença não transmissível, ou seja, ela não passa de uma pessoa para outra, tá certo? Vamos para a página 203. Paulo está gripado. Ao espirrar, ele coloca o antebraço em frente ao nariz, como mostra a imagem ao lado. Olha Paulo aqui. A gripe é uma doença transmissível ou não? Justifique sua resposta. A gripe é uma doença transmissível? Sim. Por quê? Porque ela pode ser passada de uma pessoa para outra através do espirro e da tosse, né, gente? As gotículas de saliva que saem da nossa boca ficam no ar. E pode passar para outra pessoa a gripe, tá certo? Então, vocês podem colocar aí, sim, porque pode ser passada de uma pessoa para outra através do espirro, da tosse ou do contato com outra pessoa, certo? Qual é a importância da atitude de Paulo ao espirrar? Ao colocar o braço na frente, ele evita que as gotículas de saliva fiquem soltas no ar e peguem em outra pessoa, tá certo? Tem pessoas que costumam colocar a mão no rosto, ok? Mas assim, a resposta de vocês não precisa ser igual à minha nesse caso aqui, da importância. Se vocês colocarem a resposta de vocês, mas que tenha a ver com o que a tia falou, não tem problema, a tia vai aceitar também, tá certo? C. Você costuma ter atitude semelhante à de Paulo ao respirar? Ou seja, vocês costumam, ao espirrar, vocês costumam colocar o braço ou a mão na frente para evitar que o espirro pegue em outra pessoa? É uma resposta pessoal. Assinale as atitudes que auxiliam a prevenir a transmissão de doenças como a gripe. Por exemplo, lavar as mãos com frequência ajuda? Sim. Evitar permanecer em locais fechados ajuda? Sim.
Quando o local é muito fechado e não tem ventilação, é propício que os vírus fiquem ali e passem logo de uma pessoa para outra. Quando o lugar é bem arejado, o vento ajuda a levar esses vírus e não deixar ele ali acumulado naquele local fechado, tá certo? Ter uma alimentação variada em quantidades adequadas, sim. Tanto ajuda, né, quem se alimenta direito, não é comer nada em excesso, né? Que além de não ajudar, ainda vai ter o quê? Um aumento de peso, né? Assistir à televisão, não tem nada a ver com a doença, tá certo? Vamos agora para a página 204. A nossa última folha da correção. A dengue é uma doença que é transmitida para as pessoas pela picada do mosquito Aedes aegypti, né, gente? Tá aqui. Qual é o modo de transmissão da dengue? Justifique sua resposta. Então, quando ele disse assim, qual é o modo de transmissão, ele quer saber se é direto ou indireta, tá certo? Então, nesse caso aqui, é de modo indireto. Por quê? Porque a dengue é transmitida de uma pessoa para outra por meio dos animais. Então, porque ela é transmitida de uma pessoa para outra por meio de animais. A gente não pega pelo contato físico, nem pela gripe, né? Nem pelo espirro, mas sim um mosquito que esteja contaminado, se picar um da gente, né? É ele quem irá transmitir a doença, não pelo ar, tá certo? Nem pelos vírus. B. Como podemos prevenir a transmissão da dengue? Se necessário, faça uma pesquisa. Olha, gente, isso aqui da dengue está relacionado a nossas casas, né? A limpeza nas nossas casas, não deixar acumulada água parada em nenhum recipiente. Quem tem plantas em casa, né? E que tiver embaixo o suporte para recolher o acúmulo de água, que aquele suporte esteja com areia, tá certo? Para que não fique nenhum foco de água parada onde eles possam depositar os seus ovinhos, ok? A letra C. A letra C diz assim: desde o ano de 2016, ocorre a vacinação contra a dengue. Converse com seus colegas sobre como essa atitude pode auxiliar a reduzir a quantidade de casos de dengue na população. Ou seja, a partir da vacinação, a pessoa não consegue desenvolver a doença se ela for picada pelo mosquito. Não desenvolvendo a doença, os casos vão reduzir. Então, essa é a importância da vacinação, tá certo? Na letra D, ele disse: utilize o código abaixo para descobrir o nome de outras doenças transmitidas de modos semelhantes à dengue. Aí aqui nós temos, cada número é uma letra. Transformando os números em letras, nós conseguimos o nome de uma doença, febre amarela. É uma outra doença transmitida por mosquitos infectados, tá certo? Agora terminamos a nossa correção, tá certo? Agora a gente vai para a explicação do nosso próximo assunto, da próxima atividade, que vocês vão responder na página 213, tá certo? Vejam só, nós vamos falar sobre as plantas. As plantas nós sabemos que são seres vivos, que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? E a planta é o único ser vivo que consegue produzir o seu próprio alimento. Para produzir o seu próprio alimento, ela necessita de água, luz do sol e o gás carbônico. O processo de fabricação de alimento da planta é chamado de fotossíntese. Agora nós vamos falar sobre a nutrição das plantas. Na página 209, nós temos 5 etapas. A primeira etapa é a água, né? A planta absorve da raiz os sais minerais e leva até do caule para as folhas. O segundo passo é que nas folhas tem uma substância chamada de clorofila, que é quem absorve a luz do sol. Além disso, também ela absorve o gás carbônico do ar para essa produção de nutrientes. E depois ela libera o oxigênio para a gente. Na terceira etapa, esses nutrientes que são produzidos nas folhas vão para todas as partes da planta. Na quarta etapa tem o gás oxigênio, que ele é produzido durante a fotossíntese. Mas aí ela usa o gás carbônico para produzir o seu alimento e depois ela libera para a gente o oxigênio.
E nessa quinta etapa tem a respiração das plantas, que também ocorre pelas folhas, né? Por partes minúsculas chamadas de estomatos, que são aberturas que não conseguimos ver a olho nu. E é onde ocorre a troca dos gases, onde entra o gás carbônico e depois a planta libera o oxigênio depois de fabricar o seu próprio alimento, tá certo? Aí tem a transpiração da planta. Toda a água que a planta recolhe da sua raiz, que ela tira do solo e vem para as plantas, ela sai também fora da folha na forma de orvalho. Orvalho é aquela gotinha de água que fica pendurada na folha. Essa gotinha de água faz parte da transpiração da planta, ou seja, o excesso de água, ela também coloca para fora pelas folhas, tá certo? Então, na página 213, vocês vão responder a atividade sobre as plantas. Que nesse caso a gente conversou sobre a folha e suas funções, tá bom? Em outra oportunidade nós vamos falar de outras partes da planta, tá certo? Então, através dessa explicaçãozinha, vocês vão responder a atividade, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, leia novamente o assunto, tá certo? E respondam a atividade, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.